Sim, mas eu quero ressaltar os passos errantes. Porque o deserto, é normal eu passar pelo deserto. O que não é normal é eu me perder dentro do deserto, tá entendendo? Tem prova que é normal. O que não é normal é você se perder dentro dessa prova. Não se perca no meio dessa prova. Eu sei que a porta fechou, mas quer um conselho? Não se perca. Eu sei que a luta chegou, mas quer um conselho? Não se perca. Continua crente. Continua fiel. Continua servindo a Deus. Tem gente que está se perdendo dentro do deserto. Como H começa a se perder? Dando passos que não é para dar. Tomando atitude que Deus não mandou tomar. O que é dar passos errados? É alguém errando o alvo. Tem gente que está tomando atitude no deserto que Deus não mandou tomar, tomando decisão que Deus não mandou tomar, dando passos que Deus não mandou dar, caminhando para onde Deus não mandou caminhar. O deserto não é a maior dificuldade. A maior dificuldade é alguém que está dando passos errados. É tomando atitude que não é para tomar, falando que não é para falar, casando com quem não é para casar, assinando o que Deus não mandou assinar, indo para onde Deus não mandou ir. Está no deserto. Estar no deserto é normal. Dar passos errados não. Jesus está dizendo, não se perca no deserto. Tem hora que é Deus que permite aí você passar no deserto, mas Deus está dizendo, não se perca nessa prova, não se perca nessa luta, não se perca nessa dificuldade, não se perca, não dá passos que Deus não mandou você dar. Não toma atitude que Deus não autorizou você tomar. Não toma decisões que Deus disse que não é para tomar. Está se perdendo. E ela dá passos errados. Em meio ao deserto. Quais são os tipos de passo que você está dando no processo chamado deserto? Quais são os tipos de passo que você está dando nessa prova que a gente chama de deserto? Pregador, mas eu estou passando por dias de humilhação. Amém. É processo, não se perca. Mas pregador, a porta fechou. É processo, não se vende. Mas pregador, eu tô sem nada, tô com conta para pagar. É processo, não se vende. Mas meu casamento tá passando por dificuldade. É processo, não se vende. Não dá passo que não é para dar. Não toma atitude que Deus não mandou você tomar. Não se perca dentro do processo. Continua caminhando, continua sendo fiel, continua sendo crente, continua sendo santo, continua respeitando o princípio, continua guardando a palavra com todo respeito. A prova chegou, o inferno está oferecendo algumas propostas, mas Deus está dizendo, não se perca. O inferno sabe, nesse deserto, eu vou fazer ela errar. Vou tirar ele do propósito. E é nesse momento que a gente acaba dando passos errados. É nesse momento que a gente começa a se distrair com aquilo que não vale a pena. Olha, vamos pro texto. Ela dá passos que não é para dar no deserto. Tem gente que está fazendo aliança que não é para fazer porque está no deserto. Tem gente que está tomando atitude que não é para tomar porque está no deserto. Tem gente quebrando o princípio que não é para quebrar porque está no deserto. Mas o deserto revela o que está dentro de mim. E não é sobre quem Deus é, mas sobre quem eu sou de verdade. O deserto ensina uma verdade para mim e para você. O deserto revela quem nós somos. E não quem Deus é. Que Deus é fiel, eu sei. Esse deserto é para mostrar se você é fiel.
Versículo de número 15. Versículo de número 15. Gente, o versículo 15 é uma pérola. Olha, Josi, o versículo 15. O versículo 14. Grava. Eu não vou gritar mais, porque eu tô com bastante apetite, né? Para não dizer fome. O versículo 14. Alguém dá passos que não é para dar. Alguém pisa onde não é para pisar. No versículo 14, alguém pisa onde não é para pisar. Tem gente que tá pisando onde não é para pisar. Tá frequentando aonde não é para frequentar. Tá dando um passo que Deus não autorizou. Tá tomando decisão que não é para tomar. Tá errando o alvo no deserto. Tá dando passos errados. No versículo 15, o versículo começa dizendo assim, ó: e consumida a água do odre. Pregador, é normal eu consumir? Escute daqui. Essa água está sendo consumida antes do tempo. Por quê? Porque toda vez que eu dou passos no deserto, no meio da luta, que não é para me dar, eu gasto a mais do que é para me gastar. Se eu dou passos errados, eu vou consumir mais água. Porque a gente consome mais água do que pão. Por isso não acaba o pão e acaba a água. Nosso corpo é mais líquido. Mas conforme ela dá passos que não é para dar, ela consome de maneira errada o que é precioso, a água. E se eu consumo de maneira errada o que é precioso, eu coloco em risco o que me importa. Por ela dar passos que não era para dar, ela consome além do que era para consumir. E ela acaba colocando em risco o menino. Porque a água só acaba porque alguém dá passos que não é para dar. Alguém erra a trajetória. E essa água está fazendo falta no versículo 15. E consumida a água do odre. O menino está entrando em risco de morte. E menino aqui fala de ministério, chamada família. Eu estou colocando aquilo que é precioso em risco, porque eu estou tomando atitude que Deus não mandou tomar. Eu estou colocando aquilo que é precioso em risco, porque eu estou dando o passo que Deus não autorizou eu dar. Eu estou colocando em risco aquilo que é puro, aquilo que é santo, aquilo que é precioso, porque eu gastei de maneira errada o que é precioso. E eu vou além. Tem gente que está gastando de maneira errada o que é precioso. Vou falar, tem até talento, prega bem, tem até voz bonita, canta bem, só que tem um porém, está gastando de maneira errada, porque está dando passos que não é para dar, está gastando de forma errada o que é precioso e colocando em risco. Quando ela dá passos errados, ela consome mais água do que o normal. E é por isso que no versículo 15 acaba antes do tempo a água. O que é que acabou? A água. E se não tem água, o menino pode morrer. Toda vez que eu tomo atitude no deserto que não é para me tomar, eu coloco em risco aquilo que é precioso. E tem gente colocando o ministério em risco porque tá dando um passo errado. Tem gente colocando o casamento em risco porque tá dando um passo errado. Tem gente colocando a família em risco porque tá dando um passo errado. Tem gente colocando aquilo que construiu a vida inteira com trabalho, com suor, aleluia, em risco porque tá tomando atitude que não é para tomar. Toda vez que eu me perco, dou passo que Deus não mandou eu dar, tomo atitude que Deus não mandou eu tomar, eu acabo colocando em risco aquilo que é precioso para mim. E às vezes não adianta dizer que é o diabo não. Perdeu porque deu passo que não era para dar. Tomou porque Deus disse não, mas tomou atitude. Deus disse que não era para ir, mas foi. Deus disse que não era para fazer e fez. E qual é a consequência? E consumido a água do odre. Aí ela diz, vamos pro versículo para mim não ficar muito tempo. E consumida a água do odre, versículo 15, ela lançou o menino. Quando eu dou passo que não é para me dar, eu consumo de maneira errada o que é precioso e acabo colocando em risco o menino.
Tem gente que tá abrindo mão do menino porque tá pisando aonde não é pra pisar. Sabe por que tu não prega mais, abrir mão do chamado? Porque pisou aonde Deus não mandou pisar. Porque tomou atitude que Deus disse não. Deu passos quando Deus mandou ficar parado. Dar passos sem a direção é pior do que ficar no mesmo lugar. Se Deus não mandou você ir, não vai. Se Deus não disse para tu não assinar, não assina. Se Deus não te deu a direção, é melhor ficar no mesmo lugar do que dar passos errados. Passos errados termina em tragédia. Termina em desgraça. Olha que interessante isso daqui. Depois que ela dá passos que não é para dar, ela consome o que não é para consumir, ela abre mão do menino. Satanás sabe que se você dá passos que Deus não mandou você dar, é questão de tempo para você abrir mão do que é precioso. É por isso que tem gente abrindo mão do casamento, abrindo mão da família, abrindo mão do ministério, abrindo mão de tudo que é precioso. Porque os passos errados comprometem o que é santo. Passos errados comprometem o que é precioso. Passos errados, ela consome o que não é para consumir e ela compromete o menino. Repara que o menino está sendo comprometido porque alguém está dando passos errados. Parece que não tem nada a ver, mas está comprometendo a tua vida com Deus. Parece que não tem nada a ver, mas está comprometendo a tua comunhão. Tu não é mais o mesmo desde quando deu o passo que Deus não mandou dar. Tu não canta do mesmo jeito, tu não prega do mesmo jeito, não sente a presença do mesmo jeito. Mas Deus é tão bom que Ele dá a oportunidade pra gente refazer a rota. O inferno quer que você morre perdido nessa prova, mas Deus está dizendo: eu não sei quais são os passos que você deu errado, mas a minha misericórdia é tão grande que eu vou te dar a oportunidade para refazer essa rota. Pelo amor de Deus, muda essa rota, rapaz. Pelo amor de Deus, muda essa rota, moça. Parece que tá fazendo bem, mas tá comprometendo a tua vida. Parece que tá fazendo bem, mas tá comprometendo o teu chamado. Parece que tá fazendo bem, mas tá comprometendo tua vida com Deus. Parece que tá fazendo bem, mas tá comprometendo a tua comunhão. Jesus está dizendo: ainda dá tempo de mudar a rota. Ainda dá tempo de voltar para o caminho. Ainda dá tempo de dizer não. Ó, no meio da mensagem, sabe o que Deus está falando comigo? Tem gente que precisa hoje voltar para Jesus. Pregador, ora por mim, eu não consigo ser feliz com ninguém. Tá na hora de recalcular a sua rota.